Antes de começarmos, seja muito bem-vindo ao Ancient Stories. Se você aprecia a história contada com profundidade, respeito aos fatos e calma, já aproveite para curtir este vídeo, se inscrever no canal e comentar de qual cidade você está nos assistindo. É sempre um privilégio saber até onde essas histórias chegam. Agora, respire fundo e volte comigo para o início do século XX. Em 1914, milhões de jovens deixaram suas casas acreditando que voltariam antes do fim do ano. Marcharam sorrindo, acenados por famílias que ainda acreditavam na glória da guerra. Poucos voltaram, e os que voltaram jamais foram os mesmos. A Primeira Guerra Mundial não foi apenas um conflito entre nações. Foi o momento em que o mundo moderno descobriu, da forma mais brutal possível, o verdadeiro custo da guerra industrial. Um mundo prestes a explodir. A Europa vivia uma aparência de estabilidade. Por trás dela, cresciam rivalidades profundas, nacionalismos agressivos e uma corrida armamentista silenciosa. Impérios disputavam influência, mercados e territórios. Tratados militares prometiam proteção, mas escondiam uma armadilha. Qualquer conflito local se transformaria em guerra total. Quando o herdeiro do Império Austro-Húngaro foi assassinado em 1914, o sistema inteiro entrou em colapso. Em poucas semanas, declarações de guerra se espalharam como fogo. O que muitos líderes acreditavam ser um conflito rápido revelou-se um erro trágico. A guerra que parou o tempo. No fronte ocidental, a guerra assumiu uma forma jamais vista. Trincheiras cortavam a paisagem por centenas de quilômetros. Entre elas, uma faixa de terra destruída, coberta por crateras, arame farpado e corpos. A lama nunca secava. O frio atravessava os ossos. O cheiro de pólvora e morte se misturava ao medo constante. Avanços de poucos metros custavam milhares de vidas. Metralhadoras, artilharia pesada e gases tóxicos transformaram o campo de batalha em um lugar onde a sobrevivência parecia um acaso. A tecnologia havia avançado. A humanidade, não. A guerra dentro do ser humano não era apenas o corpo que sofria. Soldados escreviam cartas tentando explicar o inexplicável. Muitos voltavam com feridas invisíveis, incapazes de dormir, de falar, de se adaptar à vida civil. Pela primeira vez, o trauma psicológico da guerra se tornou evidente, ainda sem nome, ainda sem compreensão. A Primeira Guerra Mundial marcou uma geração inteira, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Um conflito realmente global. Embora as trincheiras europeias tenham se tornado o símbolo do conflito, a guerra alcançou o mundo inteiro. Combates ocorreram na África, no Oriente Médio e nos mares. Colônias foram arrastadas para uma guerra que não haviam escolhido. Navios mercantes tornaram-se alvos. A aviação militar dava seus primeiros passos. A guerra deixava de ser apenas entre exércitos. Passava a envolver economias, indústrias e populações civis inteiras. A balança muda de lado. Durante anos, os Estados Unidos tentaram manter a neutralidade. Mas ataques a navios civis e a ameaça econômica tornaram essa posição impossível. Quando os Estados Unidos entraram na guerra, em 1917, o equilíbrio mudou. Enquanto os impérios centrais estavam exaustos, os aliados recebiam novos recursos, soldados e apoio industrial decisivo. A guerra aproximava-se do fim, mas o custo já era irreversível. O silêncio após a tempestade. Em 1918, o cessar-fogo foi finalmente assinado. O silêncio que se seguiu não trouxe alívio imediato. Ele revelou a dimensão da tragédia. Milhões de mortos, milhões de feridos, cidades destruídas, impérios desmoronados. Os tratados de paz redesenharam fronteiras e impuseram punições severas. Mas, em vez de curar feridas, deixaram ressentimentos profundos. Um legado perigoso. A Primeira Guerra Mundial não resolveu as tensões que a causaram. Ela apenas as empurrou para o futuro. Crises econômicas, instabilidade política e humilhações nacionais
criaram o terreno fértil para um novo conflito, ainda mais devastador. A guerra que deveria acabar com todas as guerras acabou ensinando o mundo a guerrear em escala ainda maior. A Primeira Guerra Mundial foi um divisor de águas. Ela marcou o fim de uma era e o início de um século de conflitos. Mais do que um episódio histórico, ela é um alerta permanente sobre o que acontece quando o orgulho, o medo e a ambição superam o diálogo e a razão. Se você gostou deste documentário, curta o vídeo, inscreva-se no canal Ancient Stories e comente de qual cidade você está nos assistindo. Sua presença aqui ajuda esse projeto a continuar contando a história com verdade e profundidade. Eu sou Áureo e nos vemos no próximo capítulo da história.